Finalmente, hoje é o vídeo que eu vou falar sobre o livro Antifrágil do Nassim Taleb. Vou ser bem sincero com vocês, é um livro assim, aborda vários assuntos. Parece que você tá tomando uma com o cara num bar e ele tá falando e tipo, vai criando meandros e o assunto vai indo embora. Mas de alguma forma ele se mantém no tema. Então, é um livro tipo, subdividido em 7 livros, né? E não necessariamente cada sublivro trata de um assunto bem delimitado, né? Mas acaba que uma coisa vai puxando a outra e ele fala desde dieta até política. Então, se eventualmente eu não falar tudo, é porque realmente o cara aborda muita coisa e eu acabei, tipo, passando, assim. Eu vou fazer igual o do Iludido pelo Acaso e fazer o vídeo em 2 partes. Então, eu vou fazer do livro 1 ao 3 e depois do 3 ao 7. Porque o livro O Antifrágil é dividido em 7 sublivros, certo? Então, vamos começar. Nassim Taleb, esse cara aí que a gente acha surreal pelas ideias dele, ele propôs um conceito, que é o seguinte: o que é uma coisa frágil? Uma coisa frágil é uma coisa que quebra, né? Você não pode fazer muita força nela, você não pode tipo, deixar ela cair no chão, sei lá. São coisas frágeis. Ou seja, na interpretação dele, são coisas que, sob condições adversas, tendem a quebrar, né? Então, um exemplo que ele deu, você tem um copo de vidro, uma taça, uma coisa assim. Ela pode tomar vários pequenos choques ali com a mesa, quando você apoia ele na mesa, e ele vai continuar inteiro. Porém, se acontece um grande choque, por exemplo, cai o copo da mesa, ele quebra, certo? E ele pergunta, o que é uma coisa oposta? O que é o oposto do frágil? Então, no vocabulário, né, seria uma coisa robusta. O que é uma coisa robusta? É uma coisa que enfrenta choques, enfrenta estresse e não quebra, né? Então, por exemplo, uma pedra, se eu jogar a pedra no chão, ela não quebra, né? Mas ele faz a seguinte observação, mas isso ele não é o contrário do frágil. O contrário do frágil seria uma coisa que melhorasse com a volatilidade, com o estresse, né? Então ele cria essa palavra, esse neologismo chamado antifragilidade, né? Que é a propriedade das coisas, dos sistemas, melhorarem com o estresse, melhorarem com situações adversas, né? E a grande sacada dele é que ele pega esse conceito e coloca em contraponto com o pensamento moderno sobre o risco e a volatilidade. Então, o pensamento corrente, né, da modernidade, eu vou fazer um parênteses aqui, esse livro ele sai criticando assim, todo mundo. Então, ele critica a ideia de modernidade, critica os acadêmicos, critica Soccer Mom, né? Tipo, a mãe que leva o filho no futebol. Então, tipo, os economistas principalmente, é tradicional, né? Então, todas essas galera que ele tem birra não foram poupadas desse livro. Bom, voltando. A ideia de modernidade traz consigo essa ideia que volatilidade, incerteza, variabilidade é risco, né? É uma coisa indesejável. Você não, na verdade, não existe uma forma de você realmente medir o risco e prever o risco, ou prever eventos extremos, prever o cisne negro, como ele costuma falar. Mas você tem como medir se as coisas são frágeis.
Essa é a grande sacada do livro. E o que ele comenta nós vivemos num mundo complexo, com sistemas complexos, ou seja, você mexe aqui e você não sabe qual que é o efeito lá do outro lado, né? Então, por exemplo, um exemplo que ele cita, o trânsito, né? Às vezes, numa cidade, uma rua que fique interditada por causa de uma filmação, eles vão gravar um filme, alguma coisa assim, é, zoa o trânsito da cidade inteira, né? Então, ele comenta muito desses efeitos não lineares. E a grande ideia, a ideia central, se vocês forem lembrar uma coisa desse livro, é isso. A ideia central é a seguinte: como enfrentar um mundo onde você não compreende, ou não seja possível compreender esse mundo. E, segundo Taleb, né, a solução é você se tornar antifrágil, ou seja, você, primeira coisa, elimina as situações onde você é frágil, onde você se expõe a riscos que podem te levar à ruína. Nos casos, você conseguiria talvez transformar essa situação de fragilidade para robustez, onde você é indiferente. E, se possível, né, no melhor dos casos, onde você é antifrágil, ou seja, você tem a ganhar com a volatilidade. Isso tudo está no primeiro livro, na introdução. Então, ele já começa falando dos fragilistas. Quem que é um fragilista, né? Então, na definição dele, um fragilista é alguém que introduz fragilidade no sistema. Então, os economistas, né, que usam modelos racionais, então ele se coloca esse contraponto do racionalismo e do empiricismo, né? Então ele é empiricista por natureza. Então ele critica os economistas, as mães corujas, né, soccer mom, aquelas mães que protegem demais os filhos, né, e assim eles acabam não se desenvolvendo, né? Então ele comenta muito dessa questão das heurísticas. Então, às vezes a heurística não é verdade. Tipo, ela não tá certa do ponto de vista racionalista, mas funciona. E é isso que basta, né? E ele usa muitas figuras da mitologia greco-romana para ilustrar os pontos dele, né? E no livro inteiro você vai encontrar essas comparações com a antiguidade clássica, né? Então ele é um apaixonado por cultura greco-romana e isso aí ao longo do livro vai aparecer muito. Então ele coloca o exemplo do Demócles, que seria aquela pessoa que gostaria de estar numa situação de poder e o poderoso da época, o rei da época, falou: tudo bem, senta na minha cadeira. Agora olha para cima. E daí tinha uma espada presa por um fio de cabelo. E ele falou assim: é assim que os poderosos vivem, né? Então, apesar de eles estarem numa posição muito privilegiada, tem sempre o risco ali de perderem a posição e perderem a cabeça. Né? E essa seria a posição frágil. A posição robusta seria da fênix. Então, a fênix é aquela ave que renasce das cinzas. Então, independente do resultado, ela renasce. Então, e a terceira posição, que é o antifrágil, é a hidra. A hidra seria aquela besta mitológica que, quando uma cabeça é cortada, duas novas cabeças nascem no lugar. Né? Então, sempre quando tem um estresse, ela supera o estresse. E ele fala, dentro desse contexto, né, ele cita um dos primeiros exemplos, né, dessa questão da antifragilidade, seria o mitridatismo. O que é o mitridatismo? É quando a pessoa ingere pequenas doses de um veneno com o objetivo de se imunizar a esse veneno. Então ele cita a Agripina. A Agripina foi a mãe do Nero. E ela desconfiava que o Nero eventualmente tentaria um assassinato. E provavelmente, né, seria através de um veneno, alguma coisa assim. Então ela começou a se mitridatizar, né, tomar veneno.
E, né, ela foi bem sucedida, então ela não morreu envenenada, o Nero não conseguiu, e daí no final das contas o Nero teve que mandar um soldado cortar a cabeça. Então, né, todo mundo é antifrágil até um determinado ponto, determinado nível de estresse, tipo, muito grande, você já perde essa propriedade de ser antifrágil. E ele comenta, né, que os vegetais talvez tenham essa propriedade de mitridatismo, porque os vegetais eles têm antinutrientes, eles têm substâncias químicas que são nocivas para o corpo. E ele comenta também essa questão das pessoas acadêmicas, né, professores e tudo mais, são alvos de crítica dele. Então ele comenta, determinada universidade tem um professor que ele é professor em tecnologia e inovação, empreendedorismo e inovação. E nunca abriu uma empresa na vida, né? Apesar disso, ele é um especialista na área, né? Então isso é um grande foco de crítica, né? Que na modernidade, às vezes, o conhecimento dos livros, né? Que ele fala book smarts, é mais importante do que essa questão do fazer as coisas na raça, né? O street smarts. E ele põe um contraponto também entre as coisas que são mecânicas, né? As coisas de engenharia, design, contra as coisas orgânicas. Então, ele compara uma máquina de lavar e um gato. Então, por exemplo, se uma máquina de lavar começar a apresentar defeito em uma peça, esse defeito vai piorar. Por exemplo, digamos que tem uma determinada peça ali que não está funcionando direito. Ela vai começar a se desgastar, pode ser que desgaste outras partes, e no final das contas a máquina quebra. Que é diferente de um ser vivo orgânico, que os estresses, né, até determinado ponto, são compensados pelo organismo. Então, um gato, eventualmente, tipo, pode sofrer um corte ou qualquer coisa do tipo, mas o ferimento ele vai se regenerar e ele vai continuar bem. E ele coloca essa questão da regeneração com a indústria da aviação civil e o sistema bancário. Então ele comenta, cada vez que um voo comercial sofre um acidente, cai, a aviação civil aprende com esse erro e melhora. Então ele comenta assim, a cada novo avião que cai, a probabilidade de um próximo avião cair é menor. E por que isso acontece? Porque um avião sozinho que cai é um evento isolado. Ele não afeta negativamente os outros voos. Porém, as investigações, a caixa preta e os engenheiros trabalhando para descobrir por que o avião caiu, a informação afeta todos os voos de maneira positiva. Então, a indústria da aviação tem essa questão da antifragilidade. E ele comenta que é exatamente o oposto da indústria financeira, né, nos Estados Unidos e tal. Porque toda vez que acontece uma crise bancária, a próxima crise bancária vai ser pior, né? Por quê? Porque os bancos eles estão interconectados. Então, se um grande banco eventualmente falir, ele vai ter ativos espalhados ali em todo o sistema, pode contaminar todos os sistemas e todos os bancos podem falir. Então, esse é o contraponto que ele faz. Por exemplo, a aviação civil é um caso de antifragilidade e a indústria financeira é um caso de fragilidade. Outro cenário que existe essa transferência de risco do indivíduo para o coletivo é no empreendedorismo, né? Numa economia de mercado. Porque os empreendedores, as pessoas que querem fundar empresas e fazer negócios, eles são frágeis individualmente. Então, eles se expõem a riscos enormes e provavelmente quebram. A maioria dos empreendedores quebram. Mas o sistema em si é robusto. A economia em si é antifrágil. Porque cada vez que um empreendedor toma o risco e dá certo, a economia tem um ganho.
apesar de vários pequenos empreendedores lá terem falido. Então isso é o que ele comenta desse aspecto da antifragilidade também, que transfere a fragilidade dos indivíduos, ou seja, as partes do sistema às vezes são frágeis, porém o sistema em si é antifrágil. Num sistema complexo, às vezes é muito difícil você separar causa e efeito, ou saber o que é a causa e o que é efeito. Então, um exemplo que ele dá é o seguinte: os idosos geralmente têm perda de massa óssea, né? Então, tipo, os ossos dele têm osteoporose, não sei o que lá. Então, a medicina, né, diz que, na verdade, ao passar do tempo, as pessoas perdem massa óssea. Então, a perda de massa óssea é em função da idade. E, na verdade, pesquisas aí que ele comenta, né? Tipo, eu não sou especialista no assunto, então, tipo, eu estou comentando o que está no livro, né? Então, ele comenta que, na verdade, a perda de massa óssea é o que causa o envelhecimento. Então, ele comenta, né, que uma teoria alternativa seria que as pessoas idosas, na verdade, elas ficam mais sedentárias, elas não fazem tanta atividade como as pessoas mais jovens, e essa coisa tipo, acelera o processo de envelhecimento e de perda óssea, né? Porque o exercício contribui com a densidade óssea, né? E uma coisa que ele comenta muito é essa questão do é, realmente treino de resistência, é, terra, agachamento e coisa assim. E eu não sabia, pesquisei recentemente, o Taleb treina com o Mark Rippetoe. O Mark Rippetoe é um cara que eu sigo muito os esquemas de treino dele, né, o programa de treino dele, e eu achei bem legal esse aspecto. Esses são os pontos mais relevantes da introdução do livro 1 e o livro 2. O livro 2 ele vai falar bastante de política internacional, política lá do Oriente Médio. Então, assim, eu vou pular muita coisa, porque, sei lá. Mas o capítulo 2, o livro 2, na verdade, é muito interessante porque ele coloca a seguinte questão. Quando você tira a volatilidade, né, de um sistema, você está fazendo mal para esse sistema. Então ele comenta assim dois casos, né? São dois irmãos, um é um funcionário do banco, um gerente de banco, e o outro é um taxista. E daí o gerente do banco tem aquela vidinha, né? Sabe, trabalho lá, sempre a mesma coisa, né? O saláriozinho lá todo mês, garantido. Mas o RH liga lá, olha, pode pegar suas coisas aí. Então é o seguinte, ele não tem volatilidade, mas ele está exposto a um evento extremo. E o taxista? Como é que é a vida do taxista, segundo o Taleb? É uma vida assim, uma loucura, né? Porque ele não sabe se vai ter corrida, às vezes tipo, tem dia que não tem corrida, às vezes tem muita corrida num dia, às vezes tem uma semana que tá meio fraca, então tipo, ele precisa procurar um ponto ali. Então ele comenta assim que na verdade a volatilidade, a incerteza é informação para o taxista, né? Porque às vezes ele tem que melhorar o ponto dele e tal. E ele comenta, né? Tipo, que nesse exemplo o taxista, ao longo de um ano, acaba tendo mais ou menos o mesmo rendimento do que o gerente. Porém, o taxista está exposto à volatilidade positivamente. Ele comenta que quando explodiu aquele vulcão lá na Islândia, criou uma nuvem de poeira fantástica que cancelou todos os voos da Europa. E daí chegou uma senhorazinha que precisava ir lá para França, né? Tipo, ele estava na Inglaterra, precisava ir para França, e pegou o táxi com esse irmão. E foi tipo uma super viagem de táxi, o cara ganhou uma bolada, né? Então, ele comenta esse tipo de situação no capítulo 2, que
a volatilidade é uma informação, não necessariamente é algo ruim. Ele comenta, daí ele começa a parte de política, ele comenta sobre a Suíça. Então, ele comenta que ele estava lá num café na Suíça, falando assim, porra, o preço das coisas aqui é o triplo das coisas lá em Nova York, né? Mas por que isso, né? Porque a Suíça é o grande refúgio dos milionários. Os milionários que precisam tipo de proteção contra os seus países, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, eles vão para a Suíça. Ah, você deve falar, não, mas a Suíça deve ser um país extremamente bem governado, né? Deve ter um governo ali, firmeza. Não, oficialmente a Suíça não tem nenhuma capital. Então, a Suíça é constituída de cantões, né? E esses cantões eles têm uma extrema independência um dos outros. E a coisa na Suíça, tipo, é bottom-up, né? Tipo, as decisões são feitas no nível municipal e, eventualmente, essas coisas passam para o nível federal. E ele comenta que, né, tanto o Lenin, tanto as pessoas lá que a Revolução Russa lá de 17 tirou do poder, foram para a Suíça, né? Então, apesar dessa aparente zona, né? Essa coisa do municipalismo aí, que cada município é uma regra, é uma lei, no todo, a Suíça é o país mais seguro do mundo, o país mais estável do mundo. E o que ele comenta é que politicamente o que traz instabilidade são governos grandes, são estados grandes, porque um erro num município é um erro localizado e os municípios vizinhos vêm na cagada que os caras fizeram e falam, não vamos fazer isso. Porém, uma entidade, um estado grande, tem poucas pessoas tomando decisões para muitas pessoas. Então, um erro num estado grande é péssimo. Outra coisa que ele comenta, como é que você vai colocar lobistas, né, o lobbying político na Suíça? Você tem que colocar um cara em cada cantão, tipo, você vai gastar uma grana enorme. Imagina se é uma empresa que tem muito interesse em escusos aí com o governo. Na Suíça, para você fazer um lobby no nível federal, é uma tarefa insana. Porém, em grandes países, por exemplo, o Brasil, né, que é tudo centralizado, é muito fácil fazer lobbying, que você provavelmente vai gastar muito pouco com lobista e vai, se for aprovado que você precisa a lei, você vai ter um benefício enorme. Então, o que ele comenta? Que o tamanho das entidades, né, é o que fragiliza as entidades. Então, e ele vai entrando nessa questão da política, ele fala bastante dos estados do Oriente Médio, não do Oriente Médio, né, do Levante, a região ali da Síria, Líbano, hoje Israel, né, e ele comenta do episódio da Guerra Civil do Líbano, que foi um grande fato aí na vida dele, né, que durante a Guerra Civil ele fugiu para os Estados Unidos, e ele comenta assim que quando estados grandes entram em guerra, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi uma coisa terrível, porque são nações inteiras mobilizadas para a guerra. Porém, nos pequenos estados ali, por exemplo, na Alemanha pré-unificação, vários pequenos estados ali em guerra o tempo todo. Mas a guerra era uma coisa localizada, pequena escala. Então, e no final das contas, o Estado se preocupava com a guerra, né, com o militarismo, e os assuntos econômicos deixem para o povo resolva os assuntos econômicos. E que parece que é exatamente o inverso do que a gente vê hoje, né? Que, na verdade, os estados modernos são extremamente engajados na vida econômica das pessoas, né? E outra coisa que ele comenta, né? Uma provocação que ele fala, tem gente que fala que bombas nucleares são mais seguras porque elas explodem com menos frequência.
Então essa é uma questão do Estado moderno que ele critica muito, né? Temos tempos de paz mais duradouros, né? Mas as guerras que existem entre os estados hoje são muito mais devastadoras. E aqui ele coloca um conceito chamado iatrogenia, né? É uma palavra grega que significa o seguinte: é causado pelo curador, pelo médico. Então, é o tal do erro médico. Não só o erro médico, mas também o malefício causado pela prática médica, né? Então, por exemplo, às vezes um médico pode prescrever anti-inflamatório que ataca teu rim, sei lá, e coisas do tipo, né? E ele linka esse conceito com a intervenção dos Estados Unidos no Oriente Médio, que quanto mais os Estados Unidos tentou estabilizar a região, mais caos ele causou. Então ele cita a questão da revolução no Irã, que os Estados Unidos colocou um político lá para que fosse facilitado o acesso dos Estados Unidos ao petróleo e tudo mais. E o povo do Irã fez uma revolução lá e botou a galera lá do islamismo e só piorou a situação. Comenta da Arábia Saudita, né, que é o governo, é o estado mais regressivo do universo, né, tipo, mais fundamentalista do universo, comete os piores crimes possíveis e os Estados Unidos apoia esses caras. E não existe uma instabilidade política, né? Porque os Estados Unidos estão suprimindo essa instabilidade. E ele comenta dessa situação no Oriente Médio, né? E linka esse fato, né? Então, a intervenção americana, cujo objetivo era estabilizar esse sistema complexo, acaba criando mais instabilidade, mais dano. Então, desse gancho ele já linka com a ideia de intervenção ingênua. Então, quando os políticos, né, fazem intervenções em sistemas, só que de maneira ingênua, pensando que vai ajudar e acaba atrapalhando. Então, ele fala que assim, ele não necessariamente é contrário à intervenção na economia, na política e tal, mas ele acredita que a intervenção deve ser feita apenas nos casos extremos, né? Então ele comenta que, por exemplo, no trânsito de uma cidade, ele comenta que um limite de velocidade numa rodovia é uma coisa positiva, é uma intervenção positiva, porque ele não causa danos, né? Não é que ele não causa danos, mas assim, ele é antifrágil. Na verdade, ele elimina a fragilidade que a velocidade traz. Então, um acidente a 50 por hora é muito, assim, ordens de grandeza melhor do que um acidente a 150. E, por outro lado, né, nesse gancho da intervenção ingênua, ele comenta que a sinalização de trânsito, que é proibido estacionar e tal, gera mais prejuízo do que benefício. Então ele comenta um experimento que foi feito numa cidade lá da Dinamarca, da Holanda, sei lá, que eles tiraram todos os sinais de trânsito semáforo e a coisa melhorou. Os acidentes melhoraram e tudo mais. Então, não é porque às vezes você está intervindo no sistema você vai ter um resultado bom. Então, muitas vezes a intervenção é ruim. Ele comenta também nesse link aí da iatrogenia que a procrastinação, vejam vocês, a procrastinação é uma coisa positiva. Assim, eu procrastino pra caralho, eu preciso fazer as coisas, tipo, eu não faço, prefiro, sei lá, fazer qualquer outra coisa, menos a tarefa que eu precisaria fazer. E ele comenta que é o seguinte, a procrastinação é um mecanismo que seu corpo tem
para evitar ações inúteis. Ele comenta: se você não procrastina quando a sua vida está em risco iminente, você age rápido. Mas quando você está numa situação de conforto, né, ou uma situação de estabilidade, você vai procrastinar. E a procrastinação é positiva na visão do o general Fábio, romano, contra o general Aníbal, cartaginês, sendo o Fábio mais fraco militarmente, ele evitava o confronto direto e ficava nas táticas fabianas, né? Tipo, a guerra de atrito e tudo mais. E então o Fábio ganhou o apelido de o procrastinador. E foi basicamente essa ação protelatória do general Fábio que fez com que os romanos ganhassem tempo e enfraquecesse os cartagineses para nesse momento de virada das guerras púnicas, né? E voltando na questão da procrastinação, uma pessoa que procrastina, ela seria uma pessoa assim que não reage, né? E ele considera que isso é um traço muito bom, porque uma pessoa que reage a qualquer situação é uma pessoa neurótica. Então ele coloca assim, uma pessoa neurótica que reage a tudo, que overreacts, né? Ela não tem uma reação, ela só tem overreacts, com uma pessoa que não reage. Ela só vai reagir para as coisas importantes. Então ele fala do Sammy the Bull, que seria um mafioso lá dos anos 90 de Nova York. E realmente, você vê as entrevistas do cara, o cara é assim, eu matei 19 outros mafiosos. Mas, Então ele coloca nessa perspectiva que a informação, o mundo te fornece informação o tempo todo. Hoje, porra, a gente tem o celular no bolso, o computador e o caralho, tipo, toda hora sendo bombardeado com informação. Porém, a maior parte disso é ruído. Notícia de todo dia, tipo, tudo esse é ruído. Os fatos importantes, na verdade, eles acontecem no ritmo progressivo e lento, né? A informação é tóxica. E aqui no final do livro 2, ele comenta com essa questão, que a modernidade, por essa questão da otimização, né, da redução da volatilidade, ela necessita da previsão, dessa capacidade de se antecipar ao futuro, que é uma coisa que ele critica muito, porque o futuro a Deus pertence, ninguém sabe o que vai acontecer. Então ele comenta como é que você qual que seria a solução para isso, né? Qual que seria o contraponto a isso? Ele fala, você tem que ter uma visão não preditiva do futuro. Então ele comenta que ele está numa palestra, e tinha um cara lá, um consultor famoso, falando, essa aqui é a projeção para 2023, essa é a projeção para 2030. Ele comenta que ele ficou bravo, né? Falou, e 2008? O que você previu para 2008, né? Então é o seguinte, essa questão da adivinhar o futuro, né? É uma tarefa totalmente inútil. O que ele comenta? Você tem que gerenciar o risco. Nas situações onde você é frágil, né? Nas situações que você pode explodir, você tem que remediar isso. Você não pode ficar exposto a esse risco. Então, você tem que sair de uma situação de perigo. Quem é frágil precisa da previsão. Quem é antifrágil não se importa. Ele não se importa com o que vem no futuro, porque ele sabe o que vier no futuro é só benefício, apesar da volatilidade. Então, ele fala que é o turkey problem, é o problema do peru. O ano inteiro o peru tá lá comendo e não sei o que, e ficando gordo, e na cabeça do peru, quando chega o cuidador dele, o ser humano ali, vai dar comida. Então, tipo, os seres humanos são as pessoas mais maravilhosas do mundo, eles me dão comida. Chega no Natal,
O Peru não esperava, né? Mas o plano era o tempo todo esse. Então, essa questão que o Nassim Taleb comenta, né? Às vezes, uma situação que está se repetindo, não é evidência de que um evento extremo, um Black Swan, né, ou a noite de Natal, não vai chegar. Livro 3. Livro 3. A visão não preditiva do mundo. Bom, esse acho que é o capítulo mais colorido do livro, porque ele conta a história do Nero, né? E o Fat Tony. Fat Tony é um... Na verdade, os dois, eu acho que são personagens fictícios, né? Talvez assim, pouco autobiográficos, né? Talvez o Taleb separou os interesses dele em duas pessoas distintas, né? Então, o Fat Tony é um trader de New Jersey, né? Que seria, vou dizer aqui o exemplo brasileiro, é um cara ali da Zona Leste, assim, né? Que participa do mercado financeiro, que é gordo e não faz preguiçoso, não faz nada o dia inteiro, né? Gosta de ficar na sauna, gosta de almoçar lá com os caras. E ele é um cara extremamente pragmático e ele ganha dinheiro especulando. E ele especula contra as pessoas que ele considera frágeis. Então, quando ele percebe que uma pessoa é frágil, ele chama de sucker, ele vai apostar contra, essa pessoa vai explodir e ele vai coletar. E o Nero também é um cara que seria um cara mais interessado em erudição, né? Seria um cara assim mais, vamos traduzir os clássicos, né? E ele também tem essa questão do empiricismo. Apesar dele não ser esse cara como o Fat Tony extremamente pragmático, empírico, ele é um cara que também não acredita puramente nessa questão do racionalismo, né? E eles estão sempre ali, né? Um provocando o outro e tal, são amigos. E, enfim, eu acho que dessa história é de onde o Taleb tira o ideal, assim, de como deve ser o seu comportamento, né? Enfim, e depois dessa parte ele fala do Sêneca. Sêneca é o maior expoente do estoicismo. Então, ele foi o tutor do Nero, imperador romano. Ele foi o homem mais rico do seu tempo. E, basicamente, ele adota essa postura extremamente empírica. Então ele comenta, né, que na obra do Platão, ele fala que dos filósofos, reis filósofos. E o Taleb fala assim, bom, se for possível essa condição, então a pessoa, primeiro, tem que ser rei para entender a realidade e depois ser filósofo. Então ele conta também uma história do acadêmico. Ele gosta de criticar os acadêmicos. Basicamente, o cara é o maior especialista na área de decisões, tomada de decisões, né? Então, modelo de maximização da função de utilidade, não sei o quê. E daí esse cara recebe, ele tipo, tava numa universidade, acho que era, depois eu vejo no Wikipedia, é a Universidade de Columbia, e daí recebeu um convite de ir pra Harvard. E daí ele assim, caralho, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? E daí chegou um estudante dele e falou assim, professor, você é um especialista em teoria da decisão, não sei o que lá, por que você não coloca no modelo da maximização da função de utilidade e tal? Ele falou, caralho, isso é sério, é uma decisão séria. Então, ele comenta, né, de tudo que o Sêneca escreveu, o Sêneca sempre estava falando sério, né? E o Taleb identifica no Sêneca
essa ideia de antifragilidade. Então, muito do que o Sêneca fala é sobre essa questão, como é que você tem que se portar com relação ao seu destino, né? E um contraponto da filosofia do estoicismo é o seguinte, que o Sêneca era o homem mais rico da época dele. E o estoicismo prega que a riqueza material ela não é necessária, né? E como que o Sêneca ele trata essas duas coisas, né? Então, o próprio Sêneca diz que a, as posses materiais, na verdade, às vezes tipo, te tiram a paz da sua mente, porque muitas vezes você tem que se preocupar com coisas supérfluas, né? E não foca no principal da vida. Bom, como que o Sêneca trabalha com essas coisas? Como é que o Sêneca atinge esse ideal do estoicismo de você ser indiferente ao seu destino? Bom, você mitiga, você elimina o downside, você elimina a fragilidade. Não que o Sêneca tinha esse conceito, mas o Taleb interpreta o Sêneca dessa forma. A maneira do estoico ser indiferente, né, é você não ter downside, você só ter o upside da vida, né? Então, ele comenta essa questão também da riqueza, né? Você sendo muito rico, você só tem downside, porque você pode perder essa riqueza e virar pobre. Agora, se você for pobre, psicologicamente, você só pode melhorar. E com essa ideia do Seneca, ele já linka para um outro conceito que ele criou, que ele chama da estratégia do barbell. Eu não sei direito o nome em português isso aí, mas é o seguinte, o barbell é aquela barra de 2 metros que você usa na academia para fazer supino, por exemplo. Então, quer dizer, todo o peso fica na extremidade e o meio tem só a barra, né? Então, essa é a estratégia dele. Você se expõe apenas a riscos extremos, por exemplo, derivativos e coisas do tipo. E do outro lado, você se expõe a coisas extremamente seguras. Ou então você, por exemplo, você faz períodos de trabalho muito intenso e depois períodos de tipo lazer, descanso intensos. Você não mistura, não tem esse meio. Então ele fala muito assim, evite o meio do caminho. Então essa é a estratégia do Barbell. Mais pra frente no livro ele vai falar de novo. Uma coisa que ele fala, tipo, quais são os riscos que eu não tomo? Ah, eu não ando de bicicleta, eu não ando num avião que não seja comercial, e não ando de moto. Daí eu fiquei triste. Mas é verdade, moto você tá exposto aí à fragilidade, né? Tipo, caiu, morreu, já era. E provavelmente essa ideia, essa figura do Barbell é porque ele treina seguindo o Ripto, o Mark Ripto. Então ele só treina com a barra, né, que seria o instrumento mais simples para se treinar, e só faz os exercícios mais pesados que o corpo humano consegue fazer. Por que esse tipo de estratégia é importante? Porque existe uma precedência lógica. Primeiro, você tem que sobreviver. E depois você eventualmente pode ser bem sucedido. Não tem como você ser bem sucedido se você não sobreviver. E essa é a grande mensagem aí do Estratégia de Barbell. Bom, esse é o fim do livro 3. E vai começar o livro 4. E até o próximo vídeo. Espero ter passado a informação aí para vocês. Obrigado.